noite. É sempre assim, né? Eu dou aula e é sempre a turma do fundão. Não tem jeito. Eu sempre tenho que ficar, gente, vem mais pra frente. Bom, vocês que sabem. Seria muito bom tê-los mais perto conosco, se vocês desejarem, é óbvio. Para a honra de Deus. Hoje vai ser um culto diferente, um culto mais musical. E vai ter uma reflexão, uma ideia daquilo que Deus tem me ensinado um pouquinho, que eu quero dividir com vocês. Nós vamos cantar 3 músicas agora. E essas músicas são muito gostosas, elas falam bastante ao meu coração. E a primeira é Santo, Santo, Santo é o nosso Deus. Davi, quando ele ouvia assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso aí, amém. Sabe, hoje em dia não é que está difícil você chegar assim perto de alguém e falar assim, vamos lá na igreja comigo? Qual que é geralmente a reação das pessoas? Hoje eu tenho compromisso, tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Tenho tanta coisa para fazer. Com Davi era diferente. Sabe por que com Davi era diferente? Porque ele tinha o Espírito Santo nele. Quando você chega para alguém e diz assim, vamos à casa do Senhor louvar o nosso Deus, e essa pessoa se rejubila, como Davi ficou feliz e alegre por dizer vamos à casa do Senhor, é porque essa pessoa recebeu o Espírito Santo na vida dela. Que a gente busque esse Espírito, para que quando alguém convidar a cada um de nós, ou a gente também ter a oportunidade de convidar alguém para estar na casa do Senhor, que a alegria de estar na casa do Senhor nos envolva de tal forma que a pessoa fique alegre também de estar aqui. Que Deus seja louvado. Amém. Tchuru, tchuru, tchuru. Tchuru, tchuru, tchuru. Tchuru, tchuru, tchuru. Tchuru, tchuru, tchuru. Tchuru, tchururu. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Eras e sempre, Santo, 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 Redentor. De ti careço, ó Deus, habita, pois, em mim, e vencedor serei, fiel até o fim. Jesus, meu Salvador,
agora eu creio em ti. Amém? Eu sei que aqui a gente tem algumas pessoas que gostam de cantar, né, dona Zenaide? Cantaram muito aí pela vida. Mas hoje eu venho para falar para vocês que Deus deu uma missão para nós aqui. É bom que vocês estejam tudo desse lado, que eu não preciso ficar olhando para esse também, né? Então, olhe para esse lado aqui. Então, Deus deu uma missão para a gente, que é trazer o alívio para algumas pessoas. De repente você está passando por uma pessoa, nós estamos fazendo um trabalho que é entrega de sopa para moradores de rua. E nessa entrega de sopa a gente consegue internar alguns, outros a gente interna, eles saem. E Jesus era uma pessoa que vivia no meio de pessoas que precisavam de ajuda. Ele não estava lá no meio de festas, doutores e tal. A maior parte do tempo ele estava com pessoas que eram prostitutas, que eram usuários de drogas, que eram mendigos, aleijados, todo tipo de gente. E ele traz essa missão para a gente. Nós temos que ser o espelho de Jesus. E por onde Jesus passava, ele ia abençoando as pessoas. Hoje, lógico, nós não temos a mesma fé para mover uma montanha. Mas Deus disse que a gente podia fazer isso, se a gente tivesse fé o suficiente. Mas da maneira que a gente pode abençoar as pessoas. Então, vamos pensar que, se a gente pode ajudar alguém, vamos fazer o que Jesus fazia por ele. A música que nós vamos cantar agora, fala como que Jesus fazia isso. Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem esse perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm o encanto e o poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré.
coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal, Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. La 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 la. Jesus me remiu por seu sangue, para sempre vou proclamar da graça maravilhosa. Eu quero sempre cantar, remido e feliz com Jesus para sempre. Eu quero viver na luz da presença de Cristo para sempre. Eu vou caminhar, remido fui por Jesus, remiu, por isso sou de Jesus. Em meu Redentor eu medito, de dia, de noite ao deitar. Eu quero servi-lo e um dia no céu vou morar. Remido fui por Jesus, remiu, por isso sou de Jesus, sou de Jesus, sou de Jesus. Eu sei que hei de ver em sua glória o Rei, cuja lei é de amor, pois sempre Ele guia meus passos e põe-me na boca o louvor. Remido fui por Jesus, remiu, por isso sou de Jesus, remiu, por isso sou de Jesus. Eu sou de Jesus. La 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 la. Amém. Hoje o assunto que eu queria conversar com vocês para a gente estudar é um assunto bem gostoso, mas ao mesmo tempo bem preocupante. Lembram da parábola das 10 virgens? Elas se prepararam para um casamento, certo? A gente tem até estudado essa semana, né? A lição. Ah, obrigada. E eu fiquei pensando durante essa semana, por que será que ainda Jesus não voltou? O que está impedindo Jesus fazer com que as coisas aconteçam logo? Na parábola das 10 virgens, acho que a maioria que conhece. Quem é que não conhece essa parábola? Então, todos conhecem. Bom, isso é ótimo. Na parábola das 10 virgens, as 10 se prepararam para o casamento. Quando a gente se prepara para ir a um casamento, geralmente a gente toma um banho, né? Arruma o cabelo diferente,
passa um batom, passa um perfume, compra uma roupa especial, não é verdade? Tudo para a gente ficar prontinho para ir para a grande alegria de verem duas pessoas tomando a decisão de passarem todo o tempo junto. Jesus falava de casamento. O primeiro milagre dele foi num casamento. Jesus, ele constitui o casamento lá no Éden. É uma das instituições que a gente traz até hoje conosco, mesmo após a queda, o casamento e o sábado. Você já parou para pensar que Jesus, ele quer casar com você? Não no sentido de casamento como o mundo vê, mas no sentido de passar tempo com você, de participar das tuas escolhas, de sonhar com você, de viver bem juntinho. O casamento, ele providencia a gente ser mais cristão. Porque é no casamento que a gente tem que fazer mais paciência, não é verdade? Mais tolerância, mais amor, mais misericórdia. E é onde a gente tem que se envolver mais para fazer acontecer, para dar certo. Nesse mundo a gente tem a história de casamentos que não deram certos. Mas eu te prometo, casar com Jesus vai dar certo sempre. Nunca você vai ser frustrado. Nunca. Jó mesmo já falava: bem sei, Senhor, que todas as coisas são possíveis para ti, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jesus tem um plano. Sabe qual que é o plano que ele tem para a tua vida? Abre lá, Jeremias, verso 9. Eu não posso nunca deixar de falar esse propósito, porque isso mudou minha vida. Foi esses textos que estão aqui, essa situação que Deus providenciou acontecer na minha vida, que mudou a minha vida. Lá em Jeremias 9, 23. Vou te contar um caos, que nem falava antigamente, né? Vou te contar uma história. O Gabriel é o meu filho mais velho. Um pouquinho maior que eu, 2 dedinhos maior que eu. Tem 13 anos. Na época ele tinha 5 anos. E ele sempre foi um menino parrudo. Sabe aquele menino assim, fortinho? Que não dava para subir num galho de uma árvore que quebrava? Pois é, o Gabriel sempre foi desse. Bem parrudinho, bem daquele jeitinho truncudinho, mais para lutar judô do que para correr um 100 metros. E um dia ele veio contando para mim, muito triste, mas chorava de soluçar. O meu primo falou que eu sou lento, que eu sou gordo, que eu não... Mas chorava assim: eu não tenho condições de vencê-lo nunca. E eles são mesmo, mas eles sobem na árvore muito mais rápido do que eu. Eles correm muito mais rápido do que eu. E na hora, quando ele começou a contar essa história para mim, como mãe, a gente tem vontade de rir, sabe? E eu tentando me segurar para não dar risada, porque daí ele ia chorar mesmo. Ainda você ri de mim, da pessoa? Daí eu falei: Senhor amado, me ajude. E aí a vontade que a gente tem é falar assim: Gabriel, larga a mão de ser bobo. Deixa isso para lá. Né? Vai lá brincar com teus primos. Faz a brincadeira que dá certo. Você passa a rasteira nele, então, já que vocês... Dá um jeito aí, fica bem. Só que nessa hora, e é isso que eu queria que vocês... A gente tem que aprender. A gente não está sozinho nesse mundo. Amém? Quando Jesus ele falou assim: é necessário que eu vá. É necessário que eu vá para que eu envie quem? Um Consolador. O Espírito Santo, que há de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você corre uma maratona, geralmente as pessoas se preparam bastante. Tem até um personal trainer, né? Para ficar ali do lado, o tempo todo, estimulando, incentivando a pessoa a não desistir e concluir aquela maratona. O Espírito Santo é esse. Além do personal trainer, ele é algo muito melhor. Porque ele tem capacidade de habitar dentro de nós. E Jesus habita em nós através do seu Santo Espírito. No serviço cristão, lá na página, deixa eu só pegar para vocês verem aqui. Eu queria ter feito um PowerPoint, mas eu tive conhecimento desse texto há poucos dias. Por isso que eu não consegui preparar. Mas aqui diz que... Deixa eu só voltar aqui.
Página 195. Sucessor de Cristo. Serviço cristão. E é tirado do livro Desejados de Todas as Nações, página 669. O Espírito Santo, ele é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em todas as partes como pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos, em todo o mundo. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse para o alto. Percebe? Jesus, ele tem interesse de viver com você. E ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para viver com você. Ele esse ajudador. E é só por meio dele que nós vamos chegar ao céu. Nesse lugar que a gente estava conversando, Gabriel e eu parei e falei assim, meu Deus, uma oração rapidinho. O que eu faço para esse menino? Se eu dispensar ele aqui, talvez ele nunca tenha aprendizado, um aprendizado verdadeiro, que possa fazer mudança na vida dele, embora ele tenha 5 anos, mas que isso vai fazer diferença. E eu queria agora que o Senhor me dissesse o que eu tenho que fazer. E aí veio no meu pensamento assim, ore com ele. E eu falei assim, Gabriel, vamos ajoelhar? Se a gente não orar com os nossos filhos, com os netos, com as pessoas que nos procuram, como elas vão aprender a orar? Esses dias uma aluna me procurou chorando. Professora, eu não gosto dessa turma, eu quero outra turma, eu quero outra turma, que na outra turma que tem os meus amigos, mas ninguém quer deixar eu ir para outra turma. E ela chorando, ela tem 15 anos, chorando. E eu falei com ela, mas por que você está tão angustiada? Porque eu não me sinto bem naquela sala, eu quero ir para outra. E eu falei assim, mas será que não tem razão de você não estar na outra e estar nessa que você está agora? Aí ela foi se acalmando. Eu falei, vamos orar junto? E eu abracei ela assim no corredor do colégio e eu fiz uma oração. Falei, meu Deus, a Fernanda está muito triste. Eu queria que o Senhor pudesse acalentar o coraçãozinho dela. E aí nisso bateu o sinal, tive que voltar a fazer as coisas, ela foi para a sala. No outro dia encontrei com ela, perguntei, e aí, está melhor? Prof, muito obrigada por você ter orado comigo. Se você não orar com as pessoas, elas nunca vão sentir o benefício da oração no momento mais propício. E é o único momento que você pode até testemunhar de que vale a pena falar com Deus. E eu hoje olhei com o Gabriel e a gente fez uma oração da seguinte maneira. Bondoso Deus, o Gabriel está muito triste. Ele está arrasado porque os outros são mais rápidos. Falei tudo que ele falou. Mas eu queria que o Senhor ensinasse para ele alguma coisa. A tua palavra, ela é fiel. Eu poderia ser, Senhor, meu Deus, que através da fé a gente pode ouvir. Mas aqui a gente queria ler. Dá uma palavra para o Gabriel aqui agora. E terminamos a oração. E eu abri a Bíblia. Quando a gente abriu a Bíblia, caiu nesse texto que a gente vai ler aqui. E é esse texto que eu gostaria que vocês marcassem na Bíblia de vocês como um propósito de vida de vocês. Lá no Jeremias, capítulo 9, verso 23, assim diz o Senhor. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Se atua um pouquinho diferente, não tem problema. A ideia é a mesma. Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Ai, eu fico emocionada de lembrar. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Já imaginou? O Gabriel, menino de 5 anos, hoje ele tem 13. Ele vem agora me procurar a respeito de namorada, sabe? E aí eu falo para ele, você tem condições de sustentar teu namoro? Ele, não. Eu falei, então, nem pensar. E quando ele tinha 10 anos, acho que foi aquela coisa de namoro, assim, de amor, o primeiro amor, sabe? Ele ficou apaixonado por uma menina da sala dele. E na época ele não estudava na rede adventista, ele estudava numa outra escola. E aí eu falei assim, vamos perguntar para Deus o que ele tem para te orientar a respeito de namoro.
E a gente também viu a Bíblia e contava a história das pessoas que tiveram que repovoar Jerusalém. E as pessoas que tinham se casado com quem não era cristão, crente na mesma fé, judeu, hebreu, né? Na verdade não é cristão, hebreu, deveria largar as suas mulheres ou então ir embora com elas para a cidade dos pais. E aí ele ficou, nossa mãe, eu falei, pois é. A gente tem a oportunidade de testemunhar a todo instante, a gente não pode desperdiçar. Quando eu terminei de ler esse texto com Gabriel, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me. Eu perguntei para ele, para uma criança de 5 anos, e aí, Gabriel? Pois é, né, mãe? Não é que Deus responde? Olha, a sinceridade dele. Poxa, minha mãe vai ler a Bíblia, mas será que eu vou ter uma resposta para essa minha necessidade na Bíblia? Tem. Para toda e qualquer necessidade, você tem uma resposta na Bíblia. Teve um período que eu não sabia se eu devia ou não continuar com um negócio que eu tenho. E eu orei de joelho 3 dias. Implorei para Deus me dizer. No segundo dia de jejum, eu abri a Bíblia e Deus conversou comigo pela história de Neemias. Lembra Neemias, o copeiro do rei? Desesperado, com a cidade toda em ruínas, chorou, jejuou. Ele teve coragem de falar com o rei, contou tudo para o rei que estava acontecendo. O rei ainda deu toda a provisão para ele ir lá e voltar a construir. Só que Neemias passou por um problema muito grave. Ele disse que enquanto com uma mão ele trabalhava, com a outra ele o quê? Embanhava a espada. Você acha que hoje a gente não está vivendo a mesma situação? Nós todos estamos dormindo. Das 10 virgens, quantas dormiam? As 10 dormiam. Nenhuma estava acordada. Mas sabe qual é a diferença? 5 fizeram provisão do azeite. E as outras 5 não fizeram. O que é essa provisão do azeite? No Parábola de Jesus, quem tiver esse livro em casa, não posso ler aqui agora, porque o tempo não permite, é um dos últimos capítulos. Lá explica bem direitinho o que é o azeite, o que é a lâmpada, o que é o fogo. Explica bem direitinho. E se você parar um tempinho para estudar aquilo que Deus quer, olha o que vai acontecer com você. Página 420. A revelação da glória do Senhor na forma humana em você trará o céu tão perto dos homens que a beleza que adorna o templo interior será vista em toda a alma em que o Salvador habita. Os homens serão cativos pela glória de um Cristo que vive em nós. E torrentes de louvor e ações de graça das muitas almas assim ganhas para Deus, refluirá glória para o grande doador. Eu tive um sonho no começo desse ano, não sei se eu já tive a oportunidade de contar aqui, a respeito de que eu estava lá no céu. E eu fiquei muito feliz, porque a sensação que eu tinha de estar no céu, sabe aquela sensação de estou em casa? Não sei se acontece com você, mas comigo acontece de vez em sempre. Se eu estou no mercado, não está bom. Se eu estou trabalhando, não está bom. Se eu estou em casa, não está bom. Não é que às vezes é assim? E quando eu cheguei lá, no meu sonho, essa sensação foi de paz, de tranquilidade. Cheguei. E aí Jesus falou assim, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E eu fui. Nós paramos num lugar e ele falou, olha para cima. E eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi coroas que vinham de um lado e coroas que vinham do outro. Elas estavam suspensas, sem auxílio de mão. E as coroas, elas tinham formatos grandes, bem rústicos, com pedras enormes, verdes, amarelas, vermelhas, com diademas em voltas. E eu vi coroas bem trabalhadas, bem levezinhas, e com pedras preciosas, que tinham um brilho tão intenso, mas pequenininha assim, que chegava a ofuscar o olho, que tinha que virar para olhar. E aí caía uma desse lado, caía uma desse outro, e elas formavam uma fila, como se fosse passar pessoas embaixo dali, e cada uma receberia as coroas.
E eu olhei para Jesus e sorri. E olhei de novo. Nisso, quando eu olho de novo, 3 coroas somem. Sumiram. 5 descem, mais 5 somem. E aí começa uma andação de coroa, assim, sabe? Uma movimentação. E eu então pergunto para Jesus, Jesus, o que é isso que está acontecendo? E eu comecei a ficar angustiada, comecei a querer chorar. E aí Jesus falou assim para mim, as pessoas estão perdendo as suas coroas. E eu falei para Jesus, perdendo as suas coroas? Sim. Mas por quê? Pelo mau uso do tempo. E ele falou novamente, pelo mau uso do tempo. E aí eu acordei, não consegui me mover, e chorava tanto de angústia. Para a gente encerrar, abre Apocalipse. Lá no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Venho em breve, retenha o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Lá em Jeremias, tem um texto que eu gosto, que é o de 29, Jeremias 29, verso 11. Se você quiser encontrar, Jeremias 29, verso 11. Esse texto, ele me tirou de muitos pensamentos que eu tinha a respeito desse mundo, sabe? Eu tinha pensamento voltado muito para as coisas desse mundo. Não sei se você é ou foi assim como eu, mas Jesus, ele quer renovar a tua mente. Em Romanos 12, verso 2, ele diz assim, transformai-vos com uma metamorfose. Sabe a borboleta? De lagarta a borboleta? É uma metamorfose. Essa palavra em grego é metamorfose, a palavra usada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Jesus Cristo, ele era tão destituído do próprio eu, que ele não elaborava planos para si, mas aceitava aquele que o Pai fazia. E Deus desdobrava para ele dia a dia. Assim devemos nós viver em total confiança, total intimidade com Deus, para que a nossa vida seja uma simples operação da sua vontade. Desejar a todas as nações, página 208. Tome tempo para ler. Tome tempo para estudar. Não foi em vão que a Ellen White escreveu esses livros tão maravilhosos. Mas é para que nenhum se perca, para que todos se salvem. Porque eu sou o que conheço planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar danos. Planos de dar a você uma esperança e um futuro. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Quer ter sua vida transformada? Passe tempo com esse Deus. Busque conhecê-lo. Você realmente conhece esse Deus? Você realmente conhece os propósitos que Ele tem para a sua vida? Ou você é do tipo que fica zanzando quando vem uma dívida, quando tem uma necessidade? Porque quem conhece Deus sabe que todas as necessidades serão supridas e que Ele não vai deixar ninguém na mão. Vamos orar? Vamos ficar em pé e orar? Querido bondoso Deus, graças nós te damos porque o Senhor é muito bom. Graças nós te damos porque o Senhor quer se relacionar conosco. Quantas vezes, Senhor Jesus, a gente duvida do teu poder, duvida das tuas intenções para a nossa vida e nem mesmo busca da maneira que eu agrada. Mas nós queremos de verdade, Senhor Jesus, que essa realidade seja deixada para o passado e que uma nova realidade se instale em nossa vida. Que nós o busquemos com todo o nosso coração. Que nós os busquemos, Senhor Jesus, para saber do Senhor qual que é a vontade que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós possamos clamar dia a dia pelo Teu Santo Espírito, para que a reserva
Teu Santo Espírito possa ser colocado em nossa vida, para que na hora que vier perseguição, morte, luta ou dor, nós, como pessoas, possamos revelar a quem pertencemos. E somos do Senhor. Nós sabemos que somos comprados por Ti. Por isso, nos capacite a viver essa vida. Somos muito pecadores, falhos. Somos muito fracos, Senhor Jesus, e egoístas. Por isso, nos ajude a destituir do nosso próprio eu. E enche-nos que até em nós se ache só a Ti. E então, Senhor, usa-nos. Usa-nos para que possamos trazer alívio, a Tua palavra, o Teu ensinamento e o céu bem pertinho de nós, mesmo ainda estando aqui. Despede-nos com a Tua paz, acompanha-nos com Teus santos anjos e permita que o restante dessa semana seja bênção. Em nome de Jesus. Amém.